O Natal de Jesus é algo real. Hoje, poucas pessoas, mesmo as mais céticas, duvidam de que Jesus viveu. Logo, nasceu, morreu, alguns duvidam que tenha ressuscitado, mas isso hoje é aceito que Jesus é uma pessoa real. Mas isso não nos livra de fazer algumas perguntas. E a primeira, difícil de entrar na cabeça das pessoas, é quanto à data do ano do nascimento de Jesus. Nós não sabemos, na verdade. Mas quando dizemos que Jesus nasceu antes de Cristo, aí a confusão é completa. Cristo e Jesus são a mesma pessoa? Como é que Jesus nasceu antes de nascer? Então nós temos que compreender algumas coisas. Primeira, na Antiguidade, todo o período chamado Antigo Testamento e parte do período do Novo e depois era da Igreja, não havia um calendário. Hoje eu posso dizer assim, estamos no ano 2021, mas no passado, que 2021? Sempre a história era a história do rei. No ano que morreu o rei Uzias, no ano X do rei fulano de tal. Era uma maneira de datar, porque não havia um calendário. O calendário era lunar, era solar. O calendário dependia de quem estava no poder, se eram os babilônios que mandavam no pedaço, se eram os egípcios. Não havia uma terra global. Eram povos aqui, aldeias, povos ali. Então, essa uniformidade que nós temos hoje no Ocidente, que no Oriente também é um pouco diferente, não havia. Então, não tinha como, por exemplo, em lugar de dizer no ano que morreu o rei Uzias, o autor dizer no ano X, porque não havia esse ano X. Que ano X era esse? Não havia um marco, um início, para contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso que você tem que entender. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ler antes de Cristo. E as datas são aproximadas. Que ano que ocorreu, por exemplo, a fuga do povo de Israel do Egito para Canaã, são datas aproximadas. E tudo é data aproximada, até mesmo o nascimento de Jesus. Também você tem que considerar o seguinte, na Antiguidade não se celebrava o nascimento das pessoas, aniversário, isso é uma coisa moderna. Até hoje na Europa não se dá tanto valor ao aniversário da pessoa A ou da pessoa B. Então é importante considerar a cultura, a mudança, o jeito diferente de ver o mundo. Consideramos isso. Se você pega a Bíblia, você não tem nenhum aniversário de nascimento. Você tem uma comemoração de desmame, no caso de Ismael, mas comemorar o nascimento, raro. Não temos isso. Então é importante a gente, ao entrar no estudo da história, não querer que ela seja igual à nossa história, ao nosso modo de pensar, ao nosso sistema econômico. Esse é um ponto. Ok. Então a gente sabe que quando Jesus nasceu, o império dominava o mundo, o Império Romano. Esse império se achava o império, o centro do mundo. Quem não era do império era bárbaro, no sentido negativo da palavra, até muito pouco tempo, bárbaro não era uma coisa boa. Depois bárbaro ficou um cara legal, esse cara é bárbaro, mas antes bárbaro era, aspas, selvagem, violento, cruel. O Império Romano pretendeu dar ordem ao mundo, organizar as coisas sob a sua ótica ainda politeísta, escravagista, anti-mulher, mas achavam que era o suprassumo das coisas. Então, esse é um ponto importante que temos que entender. Aí então vamos aos calendários. O Egito usava um calendário, e ele sempre recomeçava quando começava o governo do faraó. Roma tinha o seu calendário e Roma acabou prevalecendo porque de fato se impôs ao mundo. Quando Jesus nasceu, havia um calendário em vigor. Esse calendário foi criado a mando do imperador Júlio César. Esse calendário vigorou do ano 46 ao ano 153, quando foi reformado. E aqui eles usavam
a nomeação de cônsules ou de imperadores. Não tinha assim um marco, olha, a partir daqui, 1, 2, 3 até 2000. Mas foi um esforço de se fazer. Tinha muito mais a ver com a duração dos meses, a duração do ano, 365 dias, mas tinha o bissexto como um problema. Então esse calendário chamado Juliano ou de Júlio César tinha um erro de 10 dias, por causa aí da mistura do Sol com a Lua como modo de contagem. E ele acabou sendo definitivamente superado pelo chamado calendário gregoriano, feito a mando do Papa Gregório VIII, mas isso foi em 1582, só para a gente ficar bem claro a esse respeito. E a Igreja Católica Romana aceitou esse calendário, mas a Igreja Católica do Oriente, ou ortodoxa, não aceitou. A Igreja Ortodoxa manteve o calendário juliano. É por isso que no calendário romano o Natal é em 25 de dezembro. E o Natal para o mundo oriental, leia-se a Igreja Copta, a Igreja Grega, a Igreja Russa, a Igreja Síria, é em 7 de janeiro, que no Ocidente é a festa dos chamados Reis Magos. Tá claro, então? Não havia calendário, não havia essa contagem. Começou aqui. Isso ocorreu algum tempo depois, no século VI, e foi por causa de Jesus. Havia um grande estudioso chamado Dionísio, apelidado, como nome muito comum, não havia sobrenome naquela época, de o humilde, ou o exíguo, ou o pequeno. Era um frade que morava ali onde hoje é Romênia e Bulgária, e era cita, uma etnia que é mencionada na Bíblia, quase que eu falo que os citas são citados na Bíblia, seria um trocadilho que não seria o caso de considerarmos aqui agora. Esse Dionísio recebeu a tarefa, ele era um estudioso, um calendarista, matemático, de estabelecer as datas da Páscoa, porque ela é móvel segundo o calendário judaico e no Oriente era de um modo, no Ocidente de outro modo, então ele recebeu a tarefa. Então ele começou a fazer. Quando ele começou a fazer, no século VI, a história era contada a partir de um imperador, Diocleciano, que foi terrível, perseguiu, matou muito cristão. E Dionísio disse, espera aí, eu não vou usar esse começo, de jeito nenhum. Eu vou usar um outro começo. E aí ele inventou, então, o Anno Domini. Você sabe, ano é ano, embora com 2 N's em latim, e Domini é Senhor, no caso aqui nessa conjugação, nessa terminação. O ano do Senhor. Senhor é quem? Jesus. Lembra que Paulo sempre fala, Kyrios é sempre Jesus. O Senhor é sempre Jesus. O ano do Senhor. Mais tarde, os escritores vão chamar de ano da graça do Senhor, o ano do nascimento do Senhor. Ano Domini ou AD. Ficou assim, ou DC. Ano Domini, AD, DC, depois de Cristo. Então, no ano 525, ele decidiu começar a história para falar da Páscoa, e depois teve outros desdobramentos, que seria o ano do nascimento de Jesus. Mas quando Jesus nasceu? Então, esse ano seria o ano 1. Ele entendeu que Jesus nasceu no ano 754 do calendário em vigor, o calendário juliano. Ele fez ainda outros esforços. Ele leu, por exemplo, em Lucas 3, 1 e 23, que Jesus começou o seu ministério, a sua missão pública, mais ou menos aos 30 anos, no 15º ano do imperador Tibério. Isso colocou o nascimento de Jesus no ano 18 do reinado do imperador Augusto.
sempre em função do AUC, Anno Urbis Conditae, o ano da fundação de Roma, que é uma data mítica, só para a gente compreender isso. Então Jesus viveu 15 anos sob Augusto, menino, e 15 anos sob Tibério, esses dois imperadores. Excelente. Até aí tudo bem, no ano 1 isso aconteceu, só que houve um problema. Flávio Joséfo diz que Herodes o Grande, que tentou matar Jesus e matou muitas crianças, morreu no que seria o ano 4 antes de Cristo. Aqui que está a confusão. Mas antes quero comentar aqui uma pergunta. Por que Deus permitiu a matança dos inocentes? Herodes quis eliminar Jesus, não sabendo nada sobre ele, porque os magos foram avisados por Deus e caíram fora. Ele então passou a régua geral e mandou matar as crianças com menos de 1 ano de idade, e morreram aproximadamente 15 crianças. Era pequena a cidade de Nazaré, ou Belém, dependendo mais do contexto, Belém, porque a jurisdição de Herodes era, na verdade, nessa época geral, mas o tacão dele era mais forte aí na região sul, onde estava Belém, onde Jesus viveu seus primeiros meses. Isso nós também trataremos mais adiante. Então, se isso ocorreu, ou de fato cremos que ocorreu, a pergunta é: por que Deus permitiu isso? Bem, a história é a que existe. A história é a história dos fatos. Isso ocorreu. Poderia Deus ter feito uma intervenção? Poderia. Mas não fez. Fazia parte da história. Para que pudesse conhecer o quão cruel e malvado foi Herodes o Grande. Quando nós nos omitimos, os maus prevalecem. É uma história para sempre. Então não há um plano de Deus para matar. O plano foi de Herodes. Deus cria vida. Tanto é que preservou Jesus e talvez tenha preservado outros. Nós não sabemos, porque a história é a história de Jesus. Espero ter ajudado na resposta a essa pergunta. Então, se Herodes nasceu no que seria o ano 4 antes de Cristo, Jesus não nasceu no ano 1, mas nasceu no máximo no ano 4 e certamente antes do ano 4, que não é 3 nem 2, é 5, 6 ou 7, porque temos que contar de trás para frente. Recentemente tem surgido algum historiador, um pelo menos, que acha que Flávio Joséfos está errado e que Herodes não morreu no que seria o ano 4, mas no ano 1 mesmo, e que então o Dionísio o Humilde estava correto. Mas isso é uma opinião. Assentemente prevalece a datação de Joséfo de que Herodes morreu no ano 4, no máximo no ano 3, começo do ano 3 antes de Cristo. Ele detalha essa morte e certamente podemos dar crédito que está correta a datação que ele fez. Por essa razão, portanto, Jesus nasceu antes de Jesus. Cristo nasceu antes de Cristo. O importante é que ele nasceu. Nós aqui erramos as datas, elas podem mudar também, daqui a pouco novos documentos podem surgir, mas hoje o que nós temos para afirmar é: Jesus nasceu entre o ano 7 a 5 antes da era cristã, da era de Jesus. Quero terminar dizendo que o politicamente correto recente tem substituído o AC antes de Cristo por EC, Era Comum,
era de Cristo por era comum para negar o papel de Jesus. É um absurdo, porque Jesus Cristo veio. Não se pode mudar a história. Ele veio e rachou a história meio antes, depois dele. Não tem como mudar isso. Então esse exercício politicamente correto é absurdo, chega a ser uma anedota. Era comum por quê? Era comum porque Jesus Cristo veio ao mundo. Então vamos descomplicar. DC Anno Domini depois de Cristo. Nós voltaremos a nos encontrar, esperamos que Deus assim nos permita, aí detalhando um pouquinho esse nascimento, como é que ele foi, mês a mês, dia a dia, as condições todas. Em próximas mensagens nós vamos continuar até então o nosso próximo vídeo. Jesus, uma cronologia. Hoje foi a primeira parte.